dia, Brasil! Bom dia, família! Canção Nova está no ar, sorrindo pra vida, nesse dia 11 de dezembro de 2025 e hoje, quinta-feira de adoração, mais do que especial, começando Osana Brasil, gente, com o tema Quem espera no Senhor celebra a vitória. E com certeza, durante todo esse ano de 2025, você esperou no Senhor muitas vezes, né? E hoje você tem, esse final de semana você também tem muitos motivos para celebrar as vitórias de Deus na sua vida, meu irmão, minha irmã. Vamos proclamar que nós somos vitoriosos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero acolher você que está aí na sua casa, nos acompanhando, você que nos ouve também no trabalho, muita gente através da Rede Canção Nova de rádio. Um beijo para todos os nossos ouvintes na sintonia, aqueles que estão aí passando pela Dutra agora nesse momento, sentido Rio de Janeiro, São Paulo, pertinho aqui de Cachoeira Paulista, você que está nas estradas do nosso Brasil e dando essa carona aí para a Canção Nova. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Que bom estarmos juntos nessa manhã. Bom dia também para toda a equipe que está aqui na técnica, nossos irmãos, o Luciano, Jorginho, meu querido afilhado, Celso também, a Gil, todo o pessoal lá da direção. Deus nos abençoe. Deus abençoe muito o seu dia, meu irmão, minha irmã. Derrame muitas graças sobre a sua vida. Então hoje, olha, a gente já está no clima de Osana Brasil. Nós vamos ter aí uma programação toda especial com convidados especiais, né? Entre eles o Frei Gilson também estará aqui, Instituto Hesed, né? Teremos show com a irmã Kelly Patrícia. Vá lá no nosso site osanabrasil.cançãonova.com para você saber aí e ter todas as informações. Quero dar bom dia aqui para o Peter, que já chegou também. Bom dia, meu irmão. Bom dia, querida. Tudo bem? Uma maravilha estarmos juntos mais uma vez. É uma satisfação. Pessoal aí que nos acompanha pela Rádio Canção Nova, um grande abraço. Pela internet, a gente sabe que existe aí um pico de audiência, inclusive no TV Canção Nova ao vivo no YouTube, né? Então, um grande abraço para você que nos acompanha aí pelo YouTube também. Enfim, de diversas maneiras, pela TV Canção Nova. Então, um grande abraço para os comerciantes, né? Tem muitos comércios, consultórios médicos que deixam ali a sintonia da Canção Nova e vai chegando os pacientes e tudo mais e tal, e vai assistindo ali, e principalmente sorrindo para a vida, que já é o início do dia com a palavra, com Deus, né? Antes de dar o primeiro passo, começar com o nosso Senhor é maravilhoso. Então um abraço para todo mundo que está ou em um estabelecimento comercial, que está sintonizado a Canção Nova, e aí acaba que, meu Deus, mas que canal que é esse aí, né? E tá falando justamente comigo, que vim aqui, nada a ver, o negócio tá ligado aqui. Rapaz, Jesus te ama, né? Jesus te ama. Jesus tem um plano na sua vida, ele pode mudar a sua história. Parece clichê essa frase, mas eu tenho certeza que deve estar fazendo muito significado para muita gente que está acompanhando agora a Canção Nova. Então Deus abençoe você e louvado seja Deus por essas ondas eucarísticas, né? Que é a onda de evangelização do Sistema Canção Nova. Então Deus abençoe cada um. Estará no Osana Brasil? Estarei, vou fazer show no sábado, 7h da noite. O show aqui no Rincão do Meu Senhor, um show PHN, tá com saudade do PHN? Então, a gente vai fazer um show PHN, músicas bem para cima, músicas para oração também, vamos rezar, vamos nos animar. Final de ano, né, gente? Quanta coisa a gente já não passou, a gente não viveu. Então, vem para cá você que quer botar para fora, né? Extravasar, soltar o grito. Vencemos esse ano, meu Deus. Vencemos esse ano com a graça de Deus, com a força do nosso Senhor. Então, show PHN, 7h da noite, Rincando o Meu Senhor, Osana Brasil, eu espero por você. Isso aí, Saco, animado também, bom dia. Maravilha, bom dia. Isso aí que o Pito falou das televisões sintonizadas, é verdade. Eu fui no Hospital Unimed de Lorena, na recepção estava a Canção Nova. Sim. Fui pegar o resultado do exame na outra sala, estava também a Canção Nova. Um abraço pro pessoal da Unimed, lá de isso Lorena. aí, A gente sabe que sempre está ligado na Canção Então, Nova. sempre Né? estão ligados lá. Isso aí, um abraço a todos aí, maravilha. E o Osana Brasil é época de vir agradecer a Deus pelo ano, né? Só vitórias. Comigo foi só vitórias, não teve derrota não.
e vamos continuar assim. Vamos continuar com as vitórias de Deus, né, Márcio? Bom É isso dia, aí. meu Bom irmão. dia, Patrícia. Tudo bem? Bem, você? A paz de Jesus para você. Pra você também. A paz de Jesus para cada um de nós, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. É Jesus entrando na nossa casa, no coração, por meio da sua palavra viva, por meio da oração, por meio do encontro fraterno. O Senhor quis que fosse assim, não é? E a palavra dele, ela é eficaz, ela se cumpre sempre. E o Senhor, ele garantiu, ele assegurou por meio de promessa, que quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas no seu nome, ele se faz presente no meio delas. Nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus. E eu sei que você está sintonizando a Canção Nova, está acompanhando por causa de Jesus. Então não são alguns quilômetros ou muitos quilômetros que vão nos impedir de experimentar a presença de Deus se nós, juntos, estamos na presença dEle, nos encontramos assim, não é? Mas se o Senhor se manifesta por meio do nosso encontro como irmãos, também se manifesta na sua palavra, porque Jesus está vivo na palavra dEle. Então eu agradeço a Deus por você, e peço ao Senhor que te abençoe pela sua boa disposição de nos encontrar agora cedinho, de orar conosco, de acolher a palavra de Deus, porque isso muda o dia da gente. Isso muda, isso é força para nós, é sabedoria, é coragem. Então vamos nos animar uns aos outros, vamos aproveitar esse sol que está arrebentando lá fora, né? Como é que está aí onde você mora? Também está assim? Um solzinho de rasgar, né? Vamos aproveitar esse sol que está nos dizendo que o amor de Deus brilhe sobre nós nesse dia. E já toma nota também da palavra do Senhor, para você ir marcando aí na sua Bíblia, deixando aberta já. Na Bíblia Ave Maria, o Salmo 103, versículos do 27 ao 33. Na tradução da CNBB, Salmo 104, versículos do 27 ao 33. Você encontrar aí na sua Bíblia, deixa essa passagem já reservada, porque daqui a pouco nós vamos orar com ela. Isso, pega a palavra aí na mão, porque eu e você precisamos ser esses homens e mulheres da palavra de Deus. Deus também está suscitando uma juventude aí da palavra, né? Graças a Deus. E ela já está aqui para acolher você com muito carinho e alegria nessa manhã. Valdênia, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Márcio. Bom dia. Bom dia, Peter, Sapo. Bom dia. E lá? E bom dia para você que está aí do outro lado acompanhando a gente. Seja muitíssimo bem-vindo. Que nosso Senhor esteja com você no dia de hoje, já estabelecendo na sua vida, na sua história, a vontade dEle, porque de fato é isso que nós precisamos, viver a vontade de Deus, mesmo que ela passe pelas mãos dos homens, né? Mas acima de tudo, a vontade de Deus. Hoje é quinta-feira, meus irmãos, um dia especial de louvor dentro do Hosana Brasil, e aí a gente já começa exaltando o Senhor desta obra. Graças e louvores se deem agora e a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem agora e a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Como o Sapo disse, por todas as vitórias, as já alcançadas e as que nos virão, que alcançaremos pela misericórdia, pelo amor de Deus. A gente proclama, graças e louvores se deem agora e a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Patrícia, eu aceito um cafezinho. Isso, já ia pedir. Muitíssimo obrigada, então, pela gentileza. Você já está com seu cafezinho na mão, já está a postos. Quem nos acompanha ao vivo nesse momento, ou você que nos acompanha no melhor horário, venha para o Hosana Brasil. A programação está especialíssima, já destaco no dia de hoje. Nós teremos a cantata de Natal, minha gente, às 9 da noite, 21 horas, lá no Centro de Evangelização. Você é o nosso convidado especialíssimo. Será uma bênção, com certeza. Então, venha participar com a gente ao longo desse fim de semana. Muitas graças e vitórias. Eu quero mandar um abraço para Fabiana. Ela é de Rio Bonito. Fabiana, um abraço para você. Deus abençoe. Ela já chegou para o Hosana Brasil, hein, minha gente? Já está aqui entre nós, na Chácara de Santa Cruz.
Ontem ela encontrou comigo e falou, Val, estou deixando uma doação de R$100, estou me tornando sócia do projeto Dá-me Almas, porque eu quero ajudar esta obra que tanto me ajuda. Então, um abraço para você, muito obrigada. E aqui eu recebi um pedido de oração e uma ajuda do projeto Dá-me Almas. Quem me entregou ontem foi o André Florencio. É do Vitor e da Lia. Muitíssimo obrigada. Estamos unidos em oração, tá bom? A gente reza por vocês e obrigada por ajudar o projeto Dá-me Almas. Gente, é reta final do projeto Dá-me Almas, mesmo sendo 11 de dezembro. Então, hoje, nesta quinta-feira, quero contar com você que é sócio evangelizador ou você, como a nossa amiga, a Fabiana. Não sou sócia ainda, mas vou me tornar. Pode se tornar hoje, agora, se você quiser, acessando clube.cançãonova.com, ligando para nós no 12 3186 2600. Esse telefone é importantíssimo, hein? Quem não tem, por favor, anote agora. 12 3186 2600. Por esse telefone você fica já sabendo da agenda de 2026. Por esse telefone você consegue adquirir os nossos materiais de evangelização, deixar o seu pedido de oração e ainda tornar-se sócio evangelizador. Olha só que bacana. Então é só você participar conosco também através desse telefone, tá bom? Participando, que eu digo, tornando-se sócio evangelizador. Mas no Clube Patrícia também tem formas de você contribuir e de você se associar. clube.cançãonova.com. Como é reta final, bora todo mundo no Pix? pix.doação@cançãonova.com para fazer a Canção Nova seguir em frente na missão de evangelizar. A gente já está contando com você. pix.doação@cançãonova.com. Eu fui vendo aqui, algumas pessoas fizeram Pix Padre Jonas. Amanhã, gente, nós celebraremos 3 anos da inauguração. E vou dizer assim, aprendi isso com o Padre Joaquim, nunca mais me esqueci. Padre Jonas inaugurou a vida eterna, né? 3 anos de sua Páscoa, 3 anos de eternidade. Então, se você, como a nossa amiga Raquel, como a nossa amiga Romilda, quer também, a Josiane, quer também fazer o Pix Padre Jonas, a gente aceita, tá bom? Porque nós contamos com a ajuda de todo mundo. Mas a Maria Lúcia já deixou também aqui a doação dela, a Sueli já deixou a doação dela aqui também pelo Pix. Senira, um beijo para você, viu, Senira? Um grande abraço. Maria Meira e tantos outros irmãos em Cristo nos ajudando na missão de evangelizar. Repito, aproveita agora e ajude a Canção Nova, tá bom? Já vou trazer o testemunho da graça de Deus, porque você vai percebendo o que a sua ajuda vai fazendo na vida de tantas e tantas pessoas. Não caia na tentação de pensar, é pouquinho. A sua moedinha transforma a vida. Ela disse assim, Val, peço que você não me identifique. Então tá certo, tá tudo aqui entre nós. Ela diz, eu gostaria de dar o testemunho da graça de Deus. Eu por muitas vezes não queria engravidar. Já estava casada há muitos anos, mas rejeitava dentro de mim e muitas vezes eu falava sobre ser mãe. Não era um desejo que havia no meu coração. Eu não tinha coragem de olhar para o meu interior e verificar que eu tinha muitos traumas e medo. Mas, a princípio, eu pensava que era independência, que era paz e que não era, de fato, o que eu queria para a minha vida. Mas, ouvindo a Canção Nova, Deus foi trabalhando no meu coração. Os traumas, os medos e tantas coisas que estavam dentro de mim foram sendo curados. E a minha vida foi se enchendo de luz. E eu fui percebendo que faltava alguma coisa. E comecei então a tentar engravidar. Mas nessas alturas eu já não conseguia mais. Eu ficava frustrada, deixava o meu esposo irritado e as coisas não estavam indo bem. Estava cansada, exausta e magoada, às vezes até com Deus. Mas como vocês nos ensinam que tudo pode ser mudado pela força da oração, eu comecei a rezar e pedir a Deus que, se fosse da vontade dEle, que Ele me desse essa oportunidade. E graças a Deus, eu posso testemunhar. Estou com meu bebê recém-nascido nos braços, fruto de muita oração, mas também fruto de muita cura que eu fui experimentando ao longo dos anos acompanhando a Canção Nova. Sou sócia e, como tantos sócios, eu posso dar esse testemunho de que, de fato, a Canção Nova muda a nossa vida.
mas também testemunho. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Quero dizer, como todos dizem, todos os dias. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Então vai aqui uma palavrinha para você e para tantos que estão nos acompanhando agora. Quero dizer isso retirado aqui do livro que será o nosso itinerário quaresmal oficial da Canção Nova para o ano de 2026. E isso aqui, meu amigo, minha amiga, é a realidade de todos nós, Patrícia. Todos nós somos fracos, Peter. Todos nós precisamos de ajuda, todos, sem exceção. E quem acha que não, é quem mais precisa. Veja o testemunho que ela deu, quando ela dizia que achava que era independência, não querer ter filhos e tudo mais, mas era uma fragilidade tão grande, uma ferida tão grande, que não permitia que ela olhasse para a própria história. Então, repito aqui para você agora, que ouviu esse testemunho e que está orando conosco. Somos fracos e precisamos de ajuda. Estamos perdidos e precisamos que nos mostrem o caminho. Mas ninguém que esteja padecendo dos mesmos males que nós poderá nos ajudar, uma vez que essa pessoa também precisa de socorro. Necessitamos de uma sabedoria e de um poder extraordinários que só Deus pode nos dar, que foi o que aconteceu ali nesse testemunho. Quem está indo para a vala não tem como ajudar o outro que está indo também, não é? Às vezes a gente põe a nossa confiança em quem está padecendo os mesmos males que a gente. Então necessitamos de uma sabedoria e de um poder extraordinários que só Deus pode nos dar. Sim, Ele nos dará e não falhará. Aí aqui está a palavra de Deus, em Sabedoria 16:12, que diz assim: de fato, não foi erva nem pomada que os curou, mas a palavra do Senhor que tudo cura. Se eu fosse resumir o testemunho que nós acabamos de ouvir, seria nesta palavra. Eu diria a respeito dela: não foi erva nem pomada que a curou, mas a palavra do Senhor que tudo cura. Se você aceitar a palavra de Deus, se você aceitar que ela seja o seu amparo, também a seu respeito as pessoas dirão: protegeu-o contra os inimigos, defendendo-o dos que lhe armavam ciladas. Deu-lhe o prêmio após uma dura batalha, para ensinar-lhe que a piedade é mais poderosa do que tudo. Vamos repetir? A piedade é mais poderosa do que tudo. O que é piedade? É ser filho de Deus, é aceitar ser filho, é se unir a Deus. Unir-se a Deus é mais poderoso que tudo. Unir-se a Deus é mais poderoso que tudo. Servir ao Senhor e obedecer a sua palavra é mais poderoso do que qualquer coisa, pois obtém o que for necessário. Isso aqui está na página, você que já tem o livro, às vezes quer ir lá, página 45, e o bom é que você vai poder até fazer a oração, que agora a gente não vai conseguir, mas logo depois tem uma oração de cura, de encontro com o Senhor, que vai nos ajudar a nos colocarmos na presença desse Deus vivo. Nós temos anunciado aqui para que você possa receber esse livro em casa com calma, porque a nossa quaresma de 2026, ela vai ser muito especial por meio desse livro que será a nossa direção espiritual, o livro Na Presença do Deus Vivo, tá certo? loja.cançãonova.com, já peça o seu para ele chegar e não se poupe não, sabe? Porque às vezes a pessoa fica assim, vou esperar a quaresma chegar para eu ler. Nada, é agora, já vai lendo, já vai se preparando, já vai vivendo, e na quaresma a gente começa do primeiro dia de novo, isso não é problema nenhum não, tá bom?
Então vamos mergulhar no que Deus tem para nós. Isso mesmo, já adquira o seu livro e outros produtos também, né, da Canção Nova que evangelizam. Se presenteie outras pessoas também. E você estará evangelizando e ajudando o projeto da M Almas, tá bom? E eu quero trazer a frase do Padre Jonas Abib, e antes da frase eu quero recordar, amanhã, 3 anos, né, da passagem do nosso Pai Fundador para a eternidade, vamos ter aqui as missas no Santuário do Pai das Misericórdias, em memória ao nosso querido Pai Fundador, Padre Jonas Abib, às 7 da manhã, ao meio-dia e também às 18h30. Você é nosso convidado, se pode vir, venha, se não, acompanhe pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. E a frase dele hoje: Deus quer e vai usar até mesmo dos seus defeitos para a santificação dos seus irmãos. Deus quer e vai usar até mesmo dos seus defeitos para a santificação dos seus irmãos. Deus é Deus, e até mesmo de um grande mal Ele pode tirar um grande bem. Então nós confiamos nele, nós nos entregamos a ele, e essa música vai nos ajudar também a viver isso. Vamos sim, vamos cantar juntos, porque olha, se a gente pudesse, aliás, se a gente tentasse colocar em palavras tudo que a gente vive ao lado do nosso Deus, a gente não ia conseguir, sabe por quê? Porque o que a gente experimentou é grande demais. Eu vi a capa do livro ali da Quaresma, como eu achei bonito, vou até pedir para os nossos câmeras mostrarem de novo. Achei muito linda a capa, Márcio, porque me parece que faz alusão àquela passagem em que Moisés está diante ali da sarça ardente, né? Exatamente, Peter, é isso mesmo. Que lindo! Olha essa experiência de estar diante de um Deus vivo, que age, que faz, que fez na nossa vida. Se a gente tentasse colocar em palavras, a gente não ia conseguir. E aí, essa música diz disso. Eu queria poder dizer em palavras o que eu sinto agora, mas eu só posso dizer o seguinte: olha, eu te chamo, Jesus, vem viver junto a mim. E para você eu digo, chama Jesus também para viver na sua vida. Porque o apóstolo Paulo, inclusive, dizia que considerava como lixo tudo que ele tinha vivido depois que ele encontrou o Senhor da vida dele. Então, vamos juntos, vamos cantar isso, preparar o nosso coração para aquilo que não tem preço. É grande demais a palavra, o Deus que age na nossa vida no dia de hoje. Vamos cantar. Queria poder dizer em palavras. Queria poder dizer em palavras o que eu sinto agora. Queria poder dizer para todos que o Senhor é meu amigo mais querido, minha história de amor. E quando eu ouço a tua voz me chamando pelo nome, eu sinto uma saudade, uma vontade de viver. E eu te amo, Jesus, venha viver junto a mim. Venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim. Venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 104, dos versículos 27 ao 33, para quem acompanha pela Bíblia Ave Maria, Salmo 103, do 27 ao 33, diz assim a palavra de Deus: todos de ti esperam que a seu tempo o Senhor lhes dê o alimento. Tu lhes forneces e eles o recolhem. Abres a tua mão e saciam-se de bens. Se escondes teu rosto, desfalecem. Se a respiração lhes tiras, morrem, voltam ao pó.
mandas teu Espírito, são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor com suas obras. Ele olha a terra e fala saltar. Toca os montes e fumegam. Quero cantar ao Senhor enquanto eu viver. Cantar a meu Deus enquanto eu existir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, todos, Senhor, todos de Ti esperam que a seu tempo o Senhor lhes deu o alimento. O Senhor lhes forneces e eles o recolhem. Tu, Senhor, abres a tua mão e eles saciam-se de bens. Mas se escondes teu rosto, Senhor, desfalecem. Se a respiração lhes tiras, morrem e voltam ao pó. Mandas teu Espírito, são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor com suas obras. Ele olha a terra, faz a terra saltar, toca os montes e eles fumegam. E eu quero cantar ao Senhor enquanto eu viver, cantar a meu Deus enquanto eu existir, em todas as coisas, em todas elas, eu quero estar com o meu Senhor. E se o seu coração estiver unido a Deus, preste muita atenção nisto, porque não sou eu quem estou dizendo isso para você, estou apenas transmitindo. Mas quem lhe diz isso é o próprio Deus. Se o seu coração estiver unido a Deus, dificilmente o Senhor vai negar qualquer coisa boa que você lhe peça. Dificilmente. Se o seu coração estiver unido ao Senhor, praticamente todas as suas boas orações serão atendidas. Por que eu estou dizendo aqui boas orações ou qualquer coisa boa que você lhe peça? Porque na nossa inexperiência, na nossa falta de sabedoria, nas nossas intenções contaminadas, marcadas pelos nossos sentimentos, que são muito frágeis e tendenciosos, muitas vezes nós pedimos a Deus o que não é bom. Pedimos coisas que não são boas para nós e pedimos coisas que não são boas para as outras pessoas. A gente pode, pensando que está pedindo justiça, às vezes a gente pedir só desforra, retaliação. Então a gente acha que está pedindo uma coisa boa, mas está pedindo uma coisa ruim. A gente pede a Deus que nos cure, né, como a prostituta que pede a cura do seu corpo, para que ela possa voltar a trabalhar na prostituição, entende? Pensa que está pedindo uma coisa boa, mas uma coisa ruim. A cura do corpo é uma coisa boa, mas a finalidade pela qual está pedindo é para terminar de danar a alma dela, alimentar ainda mais esse vício, que vira um vício. Pode até começar pela necessidade, mas depois vira um vício. Vou até me estender nesse exemplo porque eu acho que ele é importante. Eu atendi uma moça que toda a derrocada da vida dela começou aos 9 anos de idade, quando o pai dela estuprou. O pai dela passou a dormir com ela, porque aos 9 anos a mãe dela faleceu. Isso acabou com a vida dessa menina. Convivi com ela durante muitos anos. Acabou com a vida dela. Porque aos 9 anos ela perdeu o gosto por si mesma, passou a desprezar o próprio corpo, entendeu que ela não valia nada, porque se o pai dela fazia isso com ela, então ela não valia nada, porque ele a usava.
E rapidamente ela começou a se envolver com homens, com mulheres. Aos 11 anos de idade, ela já era assim, prostituta por dinheiro, aos 11 de idade. Que ela entendeu que dava para ganhar dinheiro com isso. A prostituição nunca vem sozinha. Então, junto veio o vício do cigarro, que foi o último. Eu acompanhei essa moça por anos. O último vício que ela deixou foi o do cigarro. Mas ela era viciada em cocaína, ela era alcoólatra, viciada em cigarro e era prostituta profissional, tinha cafetão e tudo mais. Então, numa certa altura, aquele rancor se tornou dentro dela uma coisa tão grande, tão pesada, que desandou uma opressão espiritual na vida dela. Então, mesmo ela enfronhada nessa vida de pecado, por causa do que estava acontecendo na alma dela, estava insuportável, ela começou a frequentar, ali na época, a Igreja da Cúria, onde o padre Marcelo Rossi, ele celebrava. O padre Marcelo, naquela época, celebrava ali as missas. E ali, cada vez que ela participava da missa, manifestavam esses problemas espirituais, porque ela caía. E se você quiser saber o retrato do que acontecia com ela, leia os evangelhos, onde Jesus expulsava esses males da pessoa. Era igual. O povo que ajudava ali na missa, cansado, porque toda missa era assim, eles levaram ela lá na nossa casa da Canção Nova, ali na Washington Luiz, e entregou essa moça lá e disse assim: a gente já fez a nossa parte, agora é a vez de vocês. Se virem, nós não recebemos ela mais lá, não foi o padre Marcelo, tá? Foi a equipe que cuidava ali, que estava cansada de apanhar, porque ela ficava fora de si. Disse: agora vocês precisam repartir o fardo com a gente, porque lá a gente não aguenta mais. E eu achei que essa moça ela não ia mais voltar ali depois daquele primeiro dia, porque ela não conversou com a gente, ela não se apresentou, ela não respondia aos estímulos, ela ficou com uma cara horrível, mas de semana para semana ela estava lá. Depois de uns 2 meses, indo toda quinta-feira, era uma quinta-feira que ela ia, que era o nosso dia de adoração, né? Nosso grupo nesse dia, toda quinta-feira ela ia, mas não falava com ninguém, nós não sabíamos como era a voz dela. Mas eu sempre cumprimentava, passava por ela, falava: bom dia, fulana. Um dia ela respondeu. O dia que ela respondeu, eu voltei lá. Eu falei: então você tem língua, né? Eu falei: então você fala? Então você só está de gracinha mesmo, pirraçando? Eu falei: que bom saber que você tem voz. Bom dia, e fui cuidar da minha vida. A partir dali ela começou a falar. Um dia ela chegou para mim e disse assim: eu quero muito que você reze por mim. Porque nesses meses que ela ficou lá, ela foi acompanhando o meu ministério. Eu atendia muitas pessoas que iam na casa, muitas, pessoalmente, particularmente. E ela não estava durante os atendimentos, porque eles eram particulares, mas ela via o que acontecia com as pessoas, como elas chegavam e como saíam depois de receber a oração. E ela chegou para mim e disse: eu quero muito que você reze por mim. Mas ela já tinha sido atendida na outra igreja, as pessoas já tinham rezado por ela. Eu falei: olha, eu posso rezar por você, mas você vai precisar fazer as coisas que eu disser. Porque se eu achar que você está gastando meu tempo, brincando comigo, vai ser uma vez só, eu não te atendo mais. Porque para te ajudar eu tenho todo o tempo do mundo, mas para virar brinquedo na sua mão eu não tenho nenhum tempo. Você vai levar a sério? Sim, eu vou. Vai começar e vai continuar o acompanhamento até o fim. Eu vou, Márcio. Eu falei: se você abandonar o acompanhamento, eu vou entender que você não está levando a sério. Não, eu vou até o fim. Fui rezar por essa menina. E na hora da oração teve uma manifestação diabólica horrorosa. Desculpa até contar assim, mas eu acho importante você entender que essas coisas existem. Ninguém sabia
o que eu contei já no começo da pregação, que ela tinha sido violada pelo pai, mantido nessa situação. Durante a oração, foi horrível, precisamos de 8 homens para manter essa menina no lugar, porque ela ficava com uma força fora do normal, é uma coisa feia de ver. Já tinha 2 horas que nós estávamos orando por ela, e a situação não se resolvia, então eu fui diante de Jesus no Santíssimo e disse: ela é tua, ela não é minha. Se o Senhor que pode não a liberta, eu que não posso, é que não vou. Então eu estou dizendo para o Senhor Jesus, que tudo que eu sabia, o que eu podia pedir, a oração que eu podia fazer, eu já fiz. Então eu não quero ser Pilatos, não. Mas eu vim aqui só para lavar minha consciência e dizer para o Senhor que eu vou mandar os homens largarem ela. Vou ficar com ela até ela se acalmar e ela vai embora do jeito que ela chegou. Porque o único que pode libertá-la é o Senhor. E a libertação não está acontecendo. E virei as costas e fui lá para dispensar a menina. Na hora que eu virei as costas, dentro de mim, eu não ouvi voz de fora, dentro de mim veio bem assim uma voz: essa moça está como está, porque o pai dela a violou quando ela tinha 9 anos de idade. E um ódio profundo tomou conta do seu coração. Foi só isso que veio. Aí eu pedi para que todos saíssem, porque é uma coisa muito íntima da pessoa. Eu posso contar porque ninguém sabe quem é, né? Uma coisa muito íntima da pessoa. Quando estava só eu e ela ali, eu fui conversando e dizendo: eu preciso que você se controle. Eu preciso que você peça a Deus a ajuda de voltar a si. E ela foi voltando aos pouquinhos. Eu perguntei para ela, eu falei: fulana, isso que está dentro de você, essa situação toda, começou quando você era criança, não é? Aí ela começou a chorar. Eu falei: alguém que você amava e que você achava que ia cuidar de você, causou um grande mal a você, né? Fez uma grande dor, porque a gente também tem que ter sabedoria, até de como pôr uma palavra de ciência. Deus revelou, mas você não vai pegar aquela verdade e tacar como uma pedra na testa da pessoa. Aí ela, chorando mais forte, fez com a cabeça que sim. Aí eu perguntei para ela: esse mal que a pessoa te fez foi um mal sexual? Ela gritava. Quando eu disse isso, gritava, chorava, gritava. E aí eu esperava ela se acalmar. Quando ela terminou de se acalmar, eu perguntei: foi o seu pai? Ela quase desmaiou quando eu fiz essa pergunta. Esperei. Aí ela me disse que sim. Aí ela me contou tudo. Ela tinha 21 anos e já tinha feito 7 abortos. A pessoa que tinha feito o último aborto dela disse que ela nunca mais engravidaria. E realmente não engravidou. Porque foram tantas violências no útero dela que ele se tornou inconsistente, não segura mais criança. E ela contou do cafetão, e ela contou da vida nos vícios. E eu pedi a ela, dizia: olha, a sua libertação virá pelo perdão ao seu pai. Você precisa perdoar o seu pai. E aí conversei com ela sobre as coisas que envolvem outras pessoas, como era o caso do pai, a história da pessoa. Eu disse: olha, nada desculpa o que ele fez com você, mas você precisa confiar a Deus o julgamento do seu pai, porque Deus sabe dele o que você não sabe. E você precisa se dar a chance de ter uma vida, porque até agora você não teve. E essa vida virá pelo perdão que você dará. Vai cortar as amarras com essa história ruim que você viveu até agora. Você aceita fazer a experiência de tentar perdoar o seu pai? Ela disse que sim. Foi muito difícil, porque a pessoa não consegue dizer: eu perdoo meu pai, sabe? Mas ela conseguiu com muito custo. E daí ela sumiu. Ela sumiu por uns 2 meses. Mas eu não tinha marcado nada com ela. Ela não falhou comigo, não. Mas 2 meses ela sumiu. Eu achei: não vai voltar, né? Depois de 2 meses ela voltou meio brava.
me pegou pelo braço, me arrastou para o lugar que eu atendi ela e disse assim: eu fiquei 2 meses odiando você, mas eu não consegui ficar longe porque eu voltei aqui para te fazer uma pergunta. Eu falei: tá, pode falar. Quem foi que te contou? Porque ninguém sabe. Ela achava que eu tinha descoberto de alguma maneira o que aconteceu. Aí eu fui explicar para ela o que era uma palavra de ciência. E ali nós retomamos. E essa moça se dedicou de verdade a fazer tudinho que eu tinha pedido para ela. Mas um dia ela chegou lá muito triste para me contar que ela tinha caído na prostituição de novo, logo depois de um atendimento. Eu tinha acabado de atendê-la e ela foi para o ponto e foi com o primeiro homem que apareceu. Falei: o que foi que aconteceu? Ela disse: não foi por dinheiro, não foi por nenhum outro motivo. Meu corpo está acostumado. Senti falta desse tipo de envolvimento. Era um vício já a prostituição, entendeu? Começa muitas vezes por uma necessidade, pela necessidade do dinheiro, por um momento de revolta, pelo desprezo do próprio corpo, por uma forma de protesto. Mas depois de um tempo, isso pode se transformar verdadeiramente num vício. E traz muitas consequências para a pessoa, gente. Traz consequências para o corpo, mas traz consequências emocionais. Destrói a afetividade da pessoa, destrói. Eu não sei quem foi que inventou o termo mulher de vida fácil, porque a prostituição nunca foi fácil. Você se deitar com qualquer pessoa por causa de dinheiro, pessoa que você não gosta, pessoa suja, pessoa ruim, pessoa que vai fazer maldade com você, vida fácil, não é. Mas tem um componente extremamente destrutivo em tudo isso. E, infelizmente, muitas pessoas não conseguem se libertar disso. Por isso, se Deus não intervier, a pessoa não se liberta. Por isso que eu quis ler aquele trechinho do livro, onde diz que todos nós somos fracos e todos nós precisamos de ajuda, e chega uma hora que aqueles que estão na condição semelhante à nossa não podem nos ajudar. Nós precisamos de um poder extraordinário para a nossa libertação, e foi o que aconteceu com ela. Então, se a pessoa está nessa condição e quer até a cura do próprio corpo, para poder voltar a praticar o mal, Deus que é bom, você acha que vai dar? Não vai. Porque, por vezes, aquela doença, aquela enfermidade no corpo, vai preservar a pessoa até da morte física. Mas, sobretudo, vai conter ou desacelerar o processo de morte espiritual. Então, a nossa oração, quando pede a Deus uma coisa boa, Deus sempre nos dá. E quando pede uma coisa ruim, Deus nunca nos dá. E isso é uma liberdade para nós imensa. Que você já imaginou se a gente fosse rezar pensando assim: será que o que eu vou pedir agora a Deus vai fazer bem para mim ou vai fazer mal? Porque se eu pedir, Ele vai me dar. Aí eu peço a coisa má e ela vai lascar com a minha vida. Então eu tenho que medir o que eu vou pedir. Ia ser uma tristeza a nossa oração se a gente, diante de Deus, tivesse que ficar medindo o que pedir. Não meça o que pedir. Peça tudo. Peça com vontade. Peça com força. Peça coisas difíceis a Deus. Peça coisas impossíveis. Peça com todo o seu coração e deixe nas mãos dele, que ele vai fazer o filtro. Se for bom, ele vai te dar. Se não for bom, ele não te dá. E ele nunca vai deixar de atender a sua oração se ela for feita com sinceridade. Se ele não der o que você pede, ele te dá algo melhor, maior, que vai ao encontro da sua real necessidade. Então Deus atende a todos. Mas ele atende especialmente quem confia nele. Atende especialmente quem espera coisas boas de suas mãos. Por isso começa aqui, ó: todos de ti esperam que a seu tempo o Senhor lhes dê alimento. Todos esperam em Deus. Vai perguntar para o agricultor:
que espera que o solo responda, que espera que a chuva caia. E quando a seca se estende, o que faz aquele que planta? Ora e pede ao Senhor, manda chuva e abençoa, porque nós precisamos ter o que comer. E olha, meu querido, a oração interfere até na natureza. Tem um dos testemunhos ligado à medalha das duas cruzes, a Valdênia deve lembrar, porque ela trouxe esse testemunho aqui para nós, que pegou fogo na roça e o vento estava jogando fogo na direção das casas. O fogo já estava lambendo as primeiras casas, quando aquela mulher, ali pegando a medalhinha, começou a rezar, caiu de joelhos e começou a repetir: porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Na mesma hora o vento virou e começou a soprar o fogo para longe da casa, que foi o tempo suficiente. Você lembra desse testemunho, Valdênia? Que foi tempo suficiente para chegar toda a ajuda, e caminhão-pipa, e bombeiro, e a vizinhança, e eles conseguiram conter o fogo numa coisa que era impossível. Porque a oração, até nisso, intervém. Então, Deus atende a todos, mas atende de forma especial quem confia nele, quem espera coisas boas de suas mãos. E aqui está o segredo: se unir a Deus. Se unir a Deus. Perseverar para viver batizado no Espírito Santo. Porque só pela efusão do Espírito Santo é que nós teremos olhos para ver Deus vencer e nos fazer vencer em todas as coisas. Sem a efusão do Espírito Santo, a gente só vê calamidade, e o bem a gente chama de coincidência, né? Tudo que é coisa ruim que acontece, é Deus, é castigo, Deus não olha para mim, e aí o bem, o livramento, a salvação que acontece, que sorte que eu tive, foi uma coincidência. A pessoa que não caminha no Espírito Santo, uma pessoa que não se mantém, procura preservar a graça do batismo no Espírito Santo, que não persevera para viver batizada no Espírito Santo, ela não tem olhos para ver Deus vencer. Deus vence, mas ela não vê. E ela não percebe que todas as coisas estão cooperando para o bem dos que amam a Deus. Então nós precisamos perseverar para viver batizado no Espírito Santo? Sim. Mas não basta clamar e viver essa experiência do batismo no Espírito uma vez só? Não. Porque veja, sacramento do batismo, aquele que a nossa mãe nos leva na igreja quando criança, nossos pais nos levam na igreja quando criança, ou até quando você foi batizado adulto, que vai lá e o padre mergulha você na água, ou derrama água sobre a sua cabeça e lhe diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo, sacramento é um só, acontece uma única vez e não mais. E isso é uma coisa tão séria que, se uma pessoa for batizada fora da igreja católica, mas quem a batizou, não é? Numa igreja evangélica, por exemplo, a batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se essa pessoa entrar para a igreja católica não a rebatiza, porque ela foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com o elemento da água derramado sobre ela, porque o batismo é um só. Não se faz rebatismo. Mas essa graça chamada batismo no Espírito Santo, que não é o sacramento, é uma graça, é um evento espiritual, é um derramamento da parte de Deus. Esse acontece sempre que nós nos abrimos ao Senhor. Márcio, eu entrei para um grupo de oração e eu fui batizado no Espírito Santo tal dia, papapá. Esse é o dia que você lembra e que você reconhece que pela primeira vez aconteceu. Mas se você acha que o seu batismo no Espírito Santo aconteceu só lá naquele dia, Deus te livre de uma coisa dessa, que coisa lamentável. Porque aquele dia foi o início de uma nova oportunidade, de um novo momento na sua vida, onde essa graça se renova de dia para dia. E por que nós precisamos lutar e nos esforçar para permanecer
cheios do Espírito Santo, porque Deus nos abastece, Deus nos faz plenos. Mas com as nossas mágoas, com os nossos sofrimentos, com as nossas tristezas, com os nossos pecados, é como se você enchesse uma lata de água, da mais pura e límpida água, até transbordar, mas essa lata está cheia de furinhos. Então não importa o quanto ponha, vaza. Por mais santo que você seja, vaza. Sabe, escapa de nós, pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados, pelas nossas distrações, pelas nossas inconstâncias. Então qual é o segredo? Encher-se de novo. E a palavra de Deus sabe disso, por isso que nos diz, enchei-vos do Espírito de Deus. E um dia me vinha muito forte uma imagem, sabe, dessa latinha furada, perdendo a água o tempo inteiro. E aí eu perguntava ao Senhor, como fazer com que a lata esteja sempre cheia, se ela está toda cheia de furos? Aí me veio a imagem, sabe, de uma mangueira ligada na lata. Ela perde o tempo inteiro, mas ela se enche o tempo inteiro. Então, ainda que vaze, o Senhor é infinito na sua misericórdia, na sua bondade, para nos encher plenamente. Não importa o quanto a gente se esvazie, gente. A coisa mais importante é estar sempre cheio. E cheio do Espírito Santo, você verá que Deus, em todas as situações, nos faz mais que vencedores. Mais que vencedores. E é assim que Ele nos dá uma alegria sobrenatural que nos enche de força. A nossa alegria é sobrenatural, porque a alegria natural se perde na decepção, se perde na tristeza, se perde numa contrariedade, se perde no meio de uma perseguição, se perde no meio de uma traição. Não é verdade? A alegria natural se perde nessas coisas. A alegria sobrenatural, ela permanece apesar de tudo. Patrícia começou sorrindo para a vida ontem dizendo assim, que muitas vezes nós estamos aqui e sorrimos para a vida, mesmo entre lágrimas, com lágrimas nos olhos. Tem gente que assiste a gente e acha que nós não temos problemas. Acha que a gente sorri para a vida porque a nossa vida é fácil. Porque nós não temos dificuldades, porque nós não temos problemas, porque a nossa comunidade ela é fácil, porque nós vivemos só o amor e a adoração, né, que está nos nossos estatutos. Mas a nossa comunidade é dura, nossa comunidade é difícil. Na nossa comunidade nós sofremos muitas vezes, e não sofremos só uns com os outros, sofremos com as coisas que vêm de fora, sofremos com o sofrimento das nossas famílias, sofremos com pais doentes, sofremos com pessoas que exigem de nós o que nós não podemos dar. Nesse momento, né, a esposa do Ricardo Ida está numa fase muito delicada, estamos sofrendo com tá ele, vendo? com a família. Padecendo por causa da enfermidade da esposa. Mas mesmo em todas essas situações, nós não perdemos a alegria, nós sorrimos entre lágrimas, apesar de tudo, porque a nossa confiança em Deus e a nossa esperança é maior do que qualquer dor e qualquer sofrimento. E quem vai nessa direção vence para valer, vence de verdade. Não é que vence porque consegue lidar com isso, vence porque contempla o fim disso, contempla a vitória de Deus sobre estas situações. Então, por isso, meu irmão e minha irmã, derrame a sua alma no Senhor. Nesta manhã, nesse sorrindo para a vida, derrame a sua alma aos pés de Jesus. Lance sobre Deus, aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Coloque no colo dele. Entregue nas mãos de Jesus todas as suas preocupações. Você está preocupado? Você não vai conseguir se livrar dessas preocupações se você não tiver alguém confiável a quem entregá-la. A preocupação regride, arrefece, quando você é capaz de pô-la no lugar certo, nos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você vai ter alívio. E aí você vai ter promessa de Deus para você. Aí você vai ter uma palavra de vida que vai te dirigir e te mostrar como é poderoso para vencer todas essas situações o Senhor nosso Deus.
Então, agarre-se a Deus mais do que a sua própria vida. Você pode perder a vida, mas você não pode perder seu Deus. Você não pode perder o Senhor, porque Ele é a fonte que dá além do que nós podemos imaginar. Deus dá além do que nós podemos imaginar. E Ele abre porta onde antes era uma parede, onde antes era um muro, onde antes era uma rocha. Tudo por meio de Jesus. Tudo por meio de Deus. Você tem essa confiança? Aceita rezar com a gente um pouquinho então? Feche os seus olhos. Coloque as mãos sobre seu coração. Se você precisa de paz, saiba que ninguém além de Deus pode dá-la a você. Uma paz que sossega a cabeça, que sossega o coração. Tudo de bom vem de Deus. Foi por causa do Senhor, nosso Deus, que você acordou hoje. E para continuar vivos, é dele que nós dependemos. Até a morte tem que dobrar os joelhos diante dele, tem que se curvar diante dele. E poderoso e bom como ele é, o Senhor tem sempre as mãos abertas para socorrer você com os seus bens. Ele socorre com seus bens aqueles que dele precisam. Diga para o Senhor o que você está precisando. Diga para Ele: meu Senhor, meu Deus, meu Jesus amado, eu preciso. E diga para Ele o que você precisa. Diga a Ele: vem depressa me socorrer, Senhor, porque eu preciso, eu sou fraco e pecador. Eu preciso da Tua ajuda. Chame pela presença de Deus. Vamos orar. Cantemos. Eu preciso de Ti, meu Senhor. Eu preciso de Ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de Ti. Faça essa oração agora, canta. Eu preciso de Ti, meu Senhor. Eu preciso de Ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de Ti. Pede o batismo agora do Espírito. Por isso vem, Espírito Santo. Peça o Espírito. Ó, vem, Espírito Santo. Ó, vem, Espírito Santo. Vinde sobre todos nós. Ó, vem, Espírito Santo. Vem curar as minhas feridas, fecunda-me com nova vida, inunda-me com o Seu amor e fazer-me crescer em Tua graça, Senhor. Mais uma vez, para encerrar. Eu preciso de Ti, meu Senhor. Eu preciso de Ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de Ti. E peça isso mesmo ao Senhor nesta manhã. A graça de você se manter unida a Ele. O que tem separado você do Senhor são pecados? Busque a confissão, busque o sacramento da reconciliação. Você precisa perdoar alguém, dar o perdão a alguém? Vá ao encontro dessa pessoa, mande uma mensagem, mas se reconcilie, meu irmão, minha irmã. Busque a graça de viver em estado de graça.
É isso que nós precisamos para fechar todas as brechas na nossa vida, para que o inimigo não possa mais entrar. E aí onde você está, seja aí no seu trabalho, seja em casa, peça mesmo o batismo no Espírito Santo, diariamente. Vá pedindo essa graça agora. E eu peço aos meus irmãos que nós possamos orar pedindo esse batismo para quem está agora nos acompanhando. Através das ondas eucarísticas da Rádio Canção Nova, através agora da imagem da TV, do áudio da TV, chegando até você. Muitos que estão ouvindo aí pelo fone, nós estamos clamando agora sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Um batismo no Espírito Santo. Um novo batismo no Espírito Santo neste dia. Que você seja totalmente renovado, meu irmão. Sobre todos aqueles que você desejam. seja agora totalmente transformado, meu irmão, Todos minha irmã. aqueles que Que você precisam de experimente uma o amor de Deus, a misericórdia de Nova, Deus, que pode transformar todas as de Deus, coisas. a face Que você da terra. experimente nesse momento o toque de Deus na sua vida. Abre O o teu Espírito coração Santo envolvendo todos os seus sentidos, todas Coração as de faculdades onde da jorrou sua sangue alma, e a água. sua mente, o seu consciente, Por o meio seu desse inconsciente, coração, o seu subconsciente, sagrado até mesmo coração. aquilo que você não sabe, Derrama a tua mas água que viva foi sobre os ferido e teus que filhos, precisa teu ser povo. tocado agora pela graça de Porque Deus. nós temos sede Nós de estamos Deus. clamando sobre a sua vida, Nós meu temos irmão. sede minha de irmã. uma vida Você que não nova, se Senhor. sente amado, que você experimente Quantos agora o estão batismo no precisando amor de ser Deus. purificados. Que você experimente o amor e a misericórdia viva de do Deus, Espírito meu querido, Santo, minha e querida. regenerado. Que você se sinta abraçado agora, o abraço de Deus Precisam, Pai, Senhor. neste momento, onde você estiver. Que você sinta mesmo o Derrama, fogo Senhor, do amor sobre de teus Deus se filhos. acendendo aí no seu Santo interior, Espírito. essa chama viva que nós precisamos manter Tudo vivo aquilo que dentro quer, de Senhor, nós, e pede. consumindo tudo aquilo que não vem Senhor, de lhe Deus, dá. nos purificando Seu e Espírito fazendo de nós homens Concede e a todos mulheres aqueles que novos. desejam, estão Vem pedindo batizando neste também os momento. jovens, Senhor, os adolescentes que nos Profundo ouvem agora, batismo do Teu muitos Santo que estão de férias e ouvindo agora porque a mãe ou alguém da família está ouvindo. Vem batizando as crianças agora no Espírito Santo. Batiza no ventre das mães também aquelas que estão sendo geradas nesse momento. Vem, ó Paráclito, em nome de Jesus, Em nome por de intermédio de Nossa Senhora. Muito obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigado, meu Muito Deus. obrigado, Senhor. Muitas pessoas estão partilhando conosco agora no YouTube da TV Canção Nova. E a Vilma escreveu aqui, Márcio, meus irmãos, ela dizendo assim: Peter, eu sinto que o Senhor mexe agora com aquilo que estava profundo e escondido dentro de nós. Maravilhoso e ungido, Márcio, sempre. Bendito seja Deus Obrigada. por essa palavra que o Senhor suscitou no coração do Márcio. E eu confirmo isso, Vilma, que você partilhou aqui no nosso YouTube, nos comentários, dizendo que o Senhor está tocando e mexendo com aquilo que está escondido. E bonito o que Deus faz, né? Ele revela para que venha à luz e seja tocado e curado pela graça do Senhor, não para condenar. O Senhor, Ele traz a luz para aquilo ser curado. Então, muitas realidades escondidas lá no profundo, Deus revelou através dessa partilha da palavra e o Espírito Santo tocou. Bendito seja o nome do nosso Senhor, louvado seja pelo batismo no Espírito que aconteceu em muitos corações nesta manhã. Eu Obrigado, creio. Senhor. Obrigado, Senhor. Tem até um trecho do Diário de Santa Faustina, onde Jesus revela a ela que a alma em decomposição, existem almas em decomposição, e que exala o odor do pecado, que é horrível. Quem está em santidade exala o perfume de Deus, que é a santidade, não é? Mas quem está em pecado, a gente sabe que a alma está em decomposição. E ele revela que através da confissão, mesmo a alma que está na podridão, como um cadáver em decomposição, ele tem o poder de restaurar, de trazer e dar vida nova. Muitas almas estavam assim. E o Senhor está realizando essa libertação, mas você, assim que possível, ainda hoje, vá e procure um sacerdote e a confissão.
E vamos, né, Val, acolher também tanta gente que eu tenho certeza que está ressoando aí essa palavra que foi tão forte para nós. Louvado seja Deus por tudo que Ele fez e segue fazendo em nosso meio. Deus é maravilhoso, esplêndido. Quero agradecer a tanta gente linda que está aqui conosco, participando, testemunhando, deixando a sua doação para o Projeto Dai-me Almas. Muitíssimo obrigada a tantos irmãos queridos participando conosco, Rosa Lúcia, o Júlio, a Nilza Bonfim deixou algo a mais dela. Ela diz: bom dia, meus amigos do Sorrindo para a Vida. É com muita satisfação que eu deixo aqui a minha ajuda para fechar a campanha desse mês. Obrigada. Também a Lúcia, ela diz: Val, recadinho e comprovante. Segue o comprovante da campanha. Não poderia ficar de fora, pois essa bancada do Sorrindo para a Vida me ajuda a ter uma vida melhor. Abraços a todos vocês. Deixou aqui também a ajuda dela para o Projeto Dai-me Almas. A Mauricé, ela diz: Val, estou mandando aqui minha ajuda do boleto mensal e o boleto mensal, né, que é o boleto da manutenção. Então, muitíssimo obrigada. Não se esqueçam do boleto para ajudar o Projeto Dai-me Almas, ajudar a Canção Nova. A Lucy, ela fez o Pix 30, deixou aqui a doação dela para nos ajudar, né, Lucy? Um abraço para você. Estou aqui mencionando porque isso também é testemunho, pessoas que têm essa experiência com Deus e vão nos ajudando nessa belíssima missão de evangelizar. Eu me lembrei agora da Josilene Torres, que lá no nosso @Sorrindo pra Vida SN, no Instagram, no nosso perfil, ela disse assim: Val, manda um oi para mim, manda um abraço. Não consigo mandar para todo mundo, vocês percebem, a hora já vai adiantada, mas um abração para vocês. Ela deixou um pedido de oração, mas eu entendi que é também um testemunho, gente. Mas ela pediu para não ser identificada. Então ela disse assim: não me identifique, por favor. Valdênia, eu acompanho vocês tem muito tempo. Mas antes, há uns 10 anos atrás, eu não entendia por que vocês pediam tanto. E eu até me irritava. Hoje, eu vejo a maravilha que é a Canção Nova e que o bem que ela faz para muita gente e que ela precisa continuar para sempre. Inclusive, a Canção Nova mudou a minha vida. Peço perdão por ter pensado assim. Faz 4 anos que a minha vida mudou. Eu fui aí pela primeira vez. E depois da primeira, já fui outras 3 vezes. E a vontade era de ir toda semana. A Canção Nova mudou a minha vida. E eu estou aqui também para pedir oração. Ela deixou uma lista de pedidos aqui. Ela diz: sempre que eu escuto as pregações, a Santa Missa, de fato é Deus falando comigo. Deus abençoe a todos vocês. Teve um momentinho, como ela disse, como pedido de oração, ela falou: estou desesperada. Mas eu sei que Deus pode fazer por mim e conto com as orações de vocês. Não sou sócia ainda, mas faço ajuda através do Pix. Gosto muito de você, Val, muitíssimo obrigada. E ela não disse, meus irmãos, mas por toda essa transformação nós podemos dizer por ela, não é? Sim. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Ela não disse a frase, mas com muitas outras palavras ela disse a mesma coisa. Verdade, Márcia. Verdade. E que Deus traga esperança ao coração dela hoje, paz. Olha, família Canção Nova, chegamos aos 37%, graças a Deus. Olha, de ontem para hoje nós subimos 6%. Que maravilha! Faltam 63%. Agora sim, ó, faltam 13 dias, hein? Nós podemos e devemos avançar. O percentual diário aí é de 4,8%. Lembrando que, ó, já estamos no clima do Osana Brasil. Avise aí todo mundo que você conhece também, testemunhe as graças de Deus na sua vida. Esse programa de hoje foi uma bênção, não foi? Uma maravilha. Testemunhe para outras pessoas, compartilhe e incentive outras pessoas a ajudar pelo Pix. pix.doação@cançãonova.com. Muitos precisam experimentar o amor e a misericórdia de Deus, como nós temos experimentado diariamente. Val, querida, obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe, Osana Brasil! E a gente vai se encontrar ao longo do dia e do fim de semana inteiro, hein? Não se esqueça da Canção Nova. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Márcio, muito obrigada, viu? Amém. Muito obrigado a você também, Patrícia. Que Deus nos abençoe. Uma boa quinta-feira de adoração para nós. Estamos em Osana Brasil e estamos esperando você. Quem é daqui da região do Vale do Paraíba, sul de Minas, Rio de Janeiro,
São Paulo, Espírito Santo, não tem desculpa, gente, é um pulinho. E você vai estar aqui para celebrar conosco as vitórias de Deus neste Osana Brasil. Então, chega mais. Vem pra cá. Peter de Laura, muito obrigado, viu? Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado, meus irmãos. Muita gente participou aqui comentando no nosso YouTube, tá? Além da média, tá bem alto. Eu sempre acabo acompanhando enquanto eu tô cantando, eu vou acompanhando aqui pelo YouTube, né? E olha só, para encerrar, né? A Eleonora partilhou assim com a gente, Márcio. Eu senti a presença do Espírito Santo nessa palavra que foi partilhada aqui. Foi como se viesse nas minhas memórias situações que me feriram muito, me mostrando, e fui sentindo uma paz e um amor muito grande. É o Senhor Minha querida, curando. louvado seja Deus, você foi batizado no Espírito Santo. Amém. Através desse sistema de comunicação, através do Sorrindo para a E Vida. foi dessa curada e verá a transformação que se seguirá. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, gente. É um privilégio estar aqui nesse programa. Eu volto para casa muito abastecido. Louvado seja Deus. Sapo, querido, Até obrigado. amanhã, né? Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço, família. Um ótimo dia. Osana Brasil, celebrando as vitórias de Deus. Vamos lá! Eu servi